trust in me. Bom dia, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia de podcast de dislexia com café. Eu sou a Mônica, sou disléxica, sou cristã, sou formada em hotelaria, estou estudando psicopedagogia e sou fundadora dos Sábios Disléxicos. Bom dia, Carol! Bom dia, Mônica. Bom dia a todos que estão ao vivo aqui conosco, que estão no Spotify. Sejam bem-vindos ao podcast Dislexia com Café. Meu nome é Caroline, sou psicopedagoga, tutora para disléxicos, mestrando em neurociência, disléxica e tenho dois filhos disléxicos também. Então, eu queria dizer que hoje é um tema muito especial, um tema que fala muito no meu coração, porque a gente vai falar sobre, tendo três filhos adolescentes, né? Mônica também tem uma adolescente. A gente vai falar como a família pode ajudar nos estudos e na rotina de um adolescente com dislexia. Tá bem fresquinho para mim isso daqui, um tema bem atual, e eu acho que vocês vão se divertir e já pega papel e caneta aí para poder anotar, vão receber muitas dicas aqui do nosso podcast. Então, nós vamos falar desse papel essencial na vida de qualquer adolescente com dislexia, que é a família. E como a família pode ajudar nos estudos. Vamos iniciar o nosso podcast, mas antes eu já vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse podcast com aquela professora, aquela escola que você sabe que está precisando aprender mais sobre as adaptações curriculares, aquela mãe, aquele grupo de professores ou de profissionais da área que querem aprender mais sobre dislexia. E também a gente vai deixar aqui algumas informações na descrição do vídeo, porque temos alguns cursos e livros. A Mônica vai falar do livro dela também daqui a pouco. Então, não esqueça de olhar a descrição desse vídeo para que você tenha todas as informações com você, para que você possa estar sempre atualizada. Então, eu escrevi um livro Voando Alto com a Dislexia, que é para pais, mães responsáveis, professoras que querem falar sobre a dislexia com seus filhos, ou é professora com os alunos, mas não sabem como falar desse assunto com uma criança, as crianças pequenas principalmente, né? Como é que começa um assunto desse com uma criança? Então, Né? eu escrevi um livro super lúdico, é uma história gostosa sobre uma menina disléxica. Inclusive, eu gravei o áudio com a minha voz para que as crianças possam ouvir. E para você começar nessa conversa, para as crianças saberem que eles são capazes de tudo, eles são inteligentes, eles podem ser o que eles quiserem. E o link vai estar aqui na descrição, tanto do YouTube como lá no Spotify. Perfeito. A gente tem também o método Trove, que é um curso para adultos disléxicos e TDAH, para que você tenha mais foco, concentração, para que você consiga realizar o seu tão sonhado livro, né, que você tem ali na estante ou na cabeceira da sua cama e você não consegue ler esse livro, para que você melhore a sua produtividade no trabalho, nos estudos. Tá aqui na descrição do vídeo também. É um curso específico, tá, para pessoas adultas com dislexia e TDAH. E também nós temos a imersão sobre 4 aulas sobre adaptação curricular de alunos com transtornos de aprendizagem, com todas as matérias, matemática, português, inglês, música, estudos sociais, tudo aquilo que envolve matéria escolar, temos adaptação. Opa, falhou minha voz. Temos adaptações com um formato super rápido, que são 4 aulas, não é aquele curso longo, né, que vão falar milhões de coisas e só no final do curso dão as adaptações. Não, a gente já chega logo, já fala, já dá, já explica e você já começa a colocar em prática, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar falando sobre o apoio da família, que faz total diferença na vida desse adolescente com transtorno de aprendizagem. E antes de qualquer dica prática, a gente precisa dizer o mais importante: o acolhimento dessa família é o que fortalece o emocional desse adolescente, né? Saber que tem alguém em casa que acredita nele, que está disposto a ajudar, que não compara ele com outros irmãos, com outros primos, com outros amiguinhos, né? Com outras pessoas, até mesmo filhos de amigos, né? Você fala, olha, fulano consegue ler, estudar, tá indo super bem. E você tá aí,
deitado nesse sofá e, né, sem querer estudar. Então, isso machuca. E quando você tem uma mãe, um pai que entende a sua dislexia e você é um adolescente, muda tudo, né? Porque, na verdade, gente, a dislexia ela não precisa ser um problema insuperável, ela não precisa ser um problema, né? Ela pode ser a solução do seu problema. E a falta de apoio emocional pode tornar toda essa trajetória para chegar até a solução do seu problema um peso, um fardo. Então, para que você possa ter essa leveza na sua família, é importante que você se informe, como você já está fazendo agora, ouvindo o nosso podcast, participando dos nossos vídeos, né, ao vivo e aqueles que também estão no Spotify. É muito importante que você se informe e faça cursos, aprenda mais sobre os transtornos de aprendizagem para poder ajudar o seu filho ou o seu aluno adolescente. Muitos conflitos na rotina escolar, elas acontecem porque a família acha que o adolescente está com preguiça, né? A gente já tem essa fase da adolescência, de ficar, ai meu Deus, será que o adolescente, essa preguiça é normal? É o sono, Uhum, né? Que tem nessa fase. Então a família fica pensando, será que ele só está com preguiça? Ou uhum, acredita que ele só está se distraindo porque ele quer, né? uhum. Porque ele não quer estudar. Então aí ele está viajando em outras coisas porque ele não está afim de estudar. Ou espera que ele se esforce mais, aquela clássica frase, né, Carol? Você tem Sim, que se esforçar mais. Você pode o que você quiser, mas tem que se esforçar, né? Mas a dislexia, ela é uma forma diferente de processar essa linguagem. A pessoa uhum, ela pode ser super inteligente e criativa, ela pode ser aquela pessoa que fala bem, né? Que tem a parte verbal muito uhum, bem, com habilidade, mesmo assim ter a dificuldade com a leitura, com a escrita, com a organização. Então, quando a verdade. família entende isso, ela para de cobrar o que para aquela criança é impossível, porque eles tentam botar todo mundo dentro de uma caixa, né? E aí começar a oferecer o que realmente vai ajudar aquele adolescente. É verdade, Mônica. E, Mônica, criando essa rotina, ela precisa ser bem estruturada, e tanto a família quanto a escola. Por isso que a gente fala que fazer curso, se atualizar é importante, porque conhecer a rotina bem estruturada de um disléxico, de uma criança com TDAH, vai mudar totalmente esse ambiente familiar. O ambiente na escola, porque os professores, os pais vão saber o momento que é o do estudo, o momento que é para pausa, o momento que é que ele está lá largadão no sofá e deixa ele largado no sofá, é o momento da pausa dele. O momento que ele chegou da escola, quer ir dormir, né? Que a gente estava até comentando no podcast com a Ana Flávia, o podcast passado, e a gente estava falando sobre a importância dos pais entenderem, né, e descobrirem algumas coisas. Esse podcast aqui é próprio para você, pai e mãe, porque no ambiente escolar, no ambiente familiar, se você entender que essa cobrança excessiva tua vai prejudicar o teu filho, porque não é que ele não quer. É que ele tem um distúrbio, ele tem um transtorno, e aquilo acaba atrapalhando a fluidez que normalmente um estudante que não tem o transtorno flui, lê, estuda, né? Então, o adolescente com dislexia, eles podem se perder no tempo e ter dificuldades em organizar essas tarefas. Por isso que é importante que entra a mãe, o pai, o professor particular com calendários, tempos de pausas, no momento das lições, dos estudos, da leitura. Por isso, essa rotina precisa ser bem estruturada, mais flexível. Algumas dicas práticas aqui, já comecem a anotar aí. Olha, cria um quadro visual com horários. Horários coloridos, horários simples e acessíveis. Principalmente o lugar onde vai ficar esse quadro tem que ser também um lugar de passagem, onde ele passa sempre. Um exemplo, ele fica muito no quarto, esse adolescente? Ele fica muito na sala? Ele tem um quarto para os estudos? Ou ele é aquele adolescente que gosta de comer, tá sempre na cozinha, tá te ajudando a cozinhar?
Ou no banheiro, ele é aquele adolescente que está indo toda hora no banheiro. Então, um lugar aonde ele passa com frequência, onde ele está sempre, coloca esse quadro lá, porque lá ele vai passar e vai ver horário de estudar, horário da minha pausa. Mãe, agora é o horário que eu vou ligar para o meu amigo. Então, estabeleça um local tranquilo, sem distrações, para que ele possa estudar. No momento do estudo é fundamental. Inclua atividades que ele gosta, né, nessa rotina do dia a dia. Coloque os esportes, um videojogo, coloque saída com os amigos e que tudo isso venha com um claro equilíbrio, tanto da família quanto desse aluno, porque às vezes a mãe não quer que faça alguma coisa, né? Tipo, agora ninguém quer que ninguém use tela. Ai, meu filho não Uhum. vai usar mais tela. Meu filho... Não é isso, não é o não usar radical. Né? São os horários. Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui em casa a gente tem horários e rotinas para tudo. Depois que eu descobri a dislexia dos meninos, e a minha, então a gente coloca a rotina para tudo. E quando eu não obedeço essa rotina, ou os meninos não obedecem, a gente fica perdido, igual amendoim na boca de banguelo. A gente não sabe para onde bater, onde ir. Então, estabelecendo essa rotina, um exemplo, os meninos sabem aqui em casa que durante a semana, de segunda a sexta, ninguém joga nenhum videojogo. Nenhum. Nem no celular, nem no computador, nenhum. Nem quando vai na casa dos amigos. Eles não jogam. Às vezes eles até me ligam, fala, mamãe, o fulano perguntou se eu posso jogar. Você acredita? Aí eu falo, não. Fala que não é o dia, mas que no sábado e no domingo você vai poder jogar. Se ele te ligar, ou se ele ir lá em casa, se você for na casa dele, vocês vão poder jogar. Então, você tendo isso, isso já fazem quase 4 anos que a gente faz isso. Faz muito tempo, gente, eu nem lembro direito. Eles estavam no sexto ano daqui, agora eles estão no segundo ano do ensino médio, 6, 7, 8, 9, 5 anos. 5 anos essa rotina. E aí o que acontece? No sábado, antes eles ficavam o sábado inteiro jogando para tirar atrasado, né? Aí o que aconteceu? Eu vi que no sábado tava uma coisa assim bem, eles nem queriam sair de casa. Aí eu falei, ó, o Uhum. sábado é o dia da lição de casa. Vocês não querem fazer na sexta porque vocês estão cansados, mas vocês vão fazer no sábado. A gente faz no domingo. Eu falei, não, domingo não, porque domingo a gente tem a rotina de ir para a igreja de manhã. E aí à tarde é o tempo do descanso, de ver um filme, né, de estar ali mais ou dar uma saída, ou um amigo vem Uhum. em casa. Então, não vamos complicar o domingo, né? Vamos estudar no sábado. Então, o que aconteceu? O sábado acabou sendo tão ocupado de esportes, ir à casa de amigo, lição, grupo de estudo, que eles, ó, nem ligam mais. Nem ligam mais. Às vezes à noite, lá para umas 9, das 9 às 10, Marcelo entra para jogar e joga um pouco com os amigos dele, os amigos da escola, da igreja, os amigos de tudo quanto é lugar, que ele gosta de fazer amizade. Então, Ah, quando você cria essa rotina, vira hábito. Virou é. hábito, é perfeito, principalmente para um disléxico e para um TDAH. Então, essa rotina serve para ajudar, não para controlar, mas serve para dar um direcionamento para que esse aluno, esse filho, saiba que lá na faculdade ele vai precisar também desse passo a passo, porque senão ele vai ficar perdido na faculdade, vai abandonar a faculdade, tá? Essa vida do disléxico precisa ser regrada. Então, você está dando um direcionamento para que quando ele chegue lá, ele consiga, alcançar mestrado, PhD, pós-doutorado. Por quê? Porque ele teve uma mãe, uma família que instruiu ele e organizou esse dia, esses horários para ele, passo a passo. É fundamental, gente. Parece banal, né? Mas é um passo muito importante. Mas é realmente, Carol, é importante até porque o adolescente não vai fazer sozinho. Ele, Não, por ele mesmo, não vai falar assim, ah, então agora eu vou determinar para a minha vida que eu não jogo nesses horários. Ele não vai fazer isso. Ele precisa não de vai. alguém para falar, isso é importante para você. E no Uhum, começo pode ser difícil, porque eles vão querer, claro, né? sim. Mas quando, do jeito que você falou, eu achei perfeito. Quando vira hábito, pronto, virou Uhum, hábito, vai embora assim de uma maneira muito tranquila, né? sim. Tudo que vira hábito é legal e a rotina para o disléxico é super importante mesmo. Ela é
previsibilidade, né? Que para Isso. a gente é É, maravilhoso. A gente é. já sabe direitinho o que a A gente gente vai fazer precisa, né? e a gente já faz, né? Porque senão a gente, na nossa falta de organização, a gente acaba se enrolando e não faz nada. Quando a Nossa, gente tem tudo já esquematizado, a gente só fala, ah, é ok, agora é hora de fazer isso. Então a gente vai fazendo as coisas, né? perfeito. E aí você vai ter um adulto organizado, Isso. né? Que já pegou esse hábito desde pequeno, mas claro que a família tem que ensinar e fazer, Sim, né? sim. Para virar esse hábito. Senão, imagina que um adolescente vai fazer isso. Ah, Não, calma que hoje é só de estudo. não Jamais. vai. Assim, é importante também que a família ajude esse adolescente, né? Participe, né, desses estudos. Então, Carol, a família não deve fazer a tarefa no lugar do adolescente, né? Não tem que entregar de bandeja a matéria, mas sim ensinar para ele como estudar, mediar, né? Uhum, Todo esse uhum, processo como você falou, ele ter a rotina de estudo, mas ele também saber as técnicas, que técnicas existem para estudar, como que ele pode fazer isso, né, para melhorar sem dar a resposta, né? Porque uhum. estudar ele tem, né? Então, Sim, vamos ver assim as formas que a família pode participar ativamente desse processo. Então, por exemplo, ler para ele o enunciado e perguntar se ele entendeu, para você conseguir ver se ele entendeu o enunciado, se o enunciado está claro, fazer essa leitura, usar mapas mentais, os esquemas visuais, os desenhos para organizar as ideias. Eu já fiz muito isso com a Beatriz. Ela fala, mas mamãe, eu não entendi. Então, calma aí que eu vou desenhar para você. Eu vou usar um mapa para você entender. E aí uhum, vai clarear, né, essa ideia. É, sugerir leituras em voz alta, se ele quiser, claro, né? A gente sabe uhum. que não é para forçar, mas se ele quiser. Incentivar o uso de recursos digitais, audiobooks, aplicativos, organização ou texto em voz, né? Com os Sim, aplicativos. Que é a ideia de tornar esse aprendizado mais leve, mais acessível e menos solitário, porque o adolescente ele tem um pouco essa característica, ah, eu não estou conseguindo, eu vejo que todo mundo consegue, eu não, e aí ele se fecha, né? E verdade. para evitar esse fechamento e ele sofrer em silêncio, então existem essas maneiras de você conseguir ajudar esse adolescente nesse processo de estudo. Perfeito, Mônica. E a gente pode também acrescentar falando sobre esse incentivo, né, esse elogio, porque ele se empenhou tanto, se esforçou tanto, e a gente viu que, um exemplo, tirou uma nota baixa. E aí ele vai falar: Poxa, mas eu me empenhei tanto, eu estudei a tarde inteira e tirei essa nota baixa. Então a gente mostra para esse aluno que não é o resultado da nota, não é a nota lá no boletim que vai falar quem ele é, né? Mas quem vai falar o que ele é, quem ele é aquele esforço a tarde inteira tentando estudar. É aquele esforço a noite inteira tentando ler aquele livro que ele precisa terminar loucamente, porque amanhã tem a prova, ou porque a professora vai perguntar o que que ele leu. Então, esse empenho, esse esforço, né, dele fazendo esses estudos, estudando, aquilo que a gente tem que aplaudir. Porque, na verdade, quando um disléxico lê, ele lê duas vezes mais do que um não disléxico. Então, imagina o empenho, o esforço que o seu filho está fazendo. Eu tenho até um outro exemplo. Quando um disléxico lê a língua portuguesa, é como se ele estivesse lendo o coreano. É como se ele estivesse lendo o chinês. Para ele é muito difícil entender aquilo que está escrito ali. Então, por isso que a interpretação fica difícil, por isso que não é que está escrito em chinês, né, gente? É só para dar um exemplo de quanto é difícil essa leitura para ele. Então, olha como seu filho, seu aluno, se empenhou quando ele falou que estudou, é porque ele se empenhou realmente. É porque ele suou a camisa. E aí é nesse momento que você vai elogiar e você vai falar: Olha, meu filho, não interessa a nota que você tirou, interessa foi o esforço que eu vi, você estudando. Aquilo foi maravilhoso. Aquilo ali merece um prêmio, porque a próxima prova você vai estudar de novo.
aquilo que você já estudou e que já está mais fresquinho na sua cabeça, e a próxima você vai tirar uma nota muito maior. A próxima vai ser muito melhor. E cada vez que ele relembrar aquele mesmo tema, aqueles mesmos estudos, vai ficar muito melhor para que ele consiga colocar isso no papel, consiga falar. Então, assim, tanto isso é um aprendizado tanto para o disléxico como para o não disléxico. Com a Uhum. pessoa somente a pessoa que quer aprender a estudar do jeito certo. Quando você faz essas revisões espaçadas, dá tempo do seu cérebro ir lá na memória de curto prazo e falar: olha, porque ontem eu tinha visto alguma coisa desse conteúdo, estou relembrando. Mas se você deixar por muito tempo, depois só de um mês, passou um mês e lá pega de novo aquele conteúdo do mês passado, ele vai lá na memória de curto prazo e vai falar: cadê aquela matéria? Ah, não tem, não tá. Vai lá na memória de longo prazo e fala: pera, deixa eu dar uma vasculhada, porque faz um mês, deixa eu ver aqui. Ah, não tá. Mas se você tiver sempre estudando, esse é o cérebro do disléxico, tá? De quem não é disléxico, você vai lá procurar e você acha a matéria. Então, se você estiver sempre revisando aquele conteúdo, vai ser melhor. E você vai ver que vai melhorar. Esse esforço que você faz gigantesco para estudar. Agora eu estou falando com você, aluno disléxico, adolescente. Esse esforço que você faz para estudar é, porque você não sabe usar as adaptações. E se você usar essa adaptação da revisão espaçada, do estudar um pouquinho todos os dias, não estou falando ficar 5 horas, 1 hora estudando aquela matéria. Não estou falando isso. Estou falando dar uma lida. Grava aquilo que você leu e ouve. Deixa lá gravado. Amanhã você ouve aquela gravação de novo, depois de amanhã você ouve de novo. Aí você pode falar como o meu filho Andréa fala: mas mamãe, eu não gosto da minha voz. Minha voz gravada não é a minha voz, né? Porque a nossa voz quando grava é diferente, É, né? é Quando diferente. a voz que a gente fala é uma e a voz que a gente escuta é É. outra. Então eu falo para ele: então não tem problema. Você faz o seu mapa e vai ler o seu mapa e Uhum. fala em voz alta o seu mapa, todos os dias um pouquinho. Porque você lá na frente vai ter o resultado. Se você não fizer isso, vai ser muito difícil. Eu ainda tá para nascer um disléxico, não conheço, que estude e se lembre daquilo que estudou depois de 1, 2 meses. É porque, sinceramente, não deve ser disléxico. Porque a gente já É. tem essa memória, esse déficit na memória. Então, mãe, pai, valorize esse esforço. Eu queria explicar o esforço para vocês entenderem o quanto os seus filhos se esforçam para estudar. É, mas, ao mesmo tempo, mostre para ele que eles podem trocar esse esforço por adaptações específicas, como a gente está dando aqui para vocês no podcast. Esse podcast é justamente para isso, para te informar, para te ajudar, para te acolher, para te mostrar um caminho, que existe o caminho para que o seu aluno, o seu filho disléxico, vença na vida, tenha sucesso. Né? Então, a família precisa valorizar o processo e não só o empenho esse processo, né, de estudar, de se empenhar, de parar, de falar, olha, estou respeitando a tabela, estou respeitando o cronograma. Então, tudo isso, todo esse passo a passo, né, lá na frente, no final, você vai ver o resultado. É difícil não ter resultados. E vocês podem, né, já ter ouvido frases como ó, você é preguiçoso, como a Mônica falou no início, né? Você é preguiçoso, você está aí deitado no sofá, levanta, menino, vai, né, vai estudar. Mas você pode mudar essa sua frase para uma frase de tipo, eu vi o quanto você se empenhou hoje, você conseguiu se organizar melhor essa semana, eu vi a sua dedicação nos estudos. Eu vi que mesmo você tendo dificuldade, mas você não desistiu, você foi lá e tentou e fez e teve resultado. Eu fiquei orgulhoso de ver você tentando de novo, É. mesmo depois de tantas dificuldades. Então, são frases que mudam a vida, a autoestima, não deixa marcas no coração, né? Não deixa cicatrizes na alma, mas traz esperança, alívio de nossa, em casa eu tenho esse conforto. Nossa, a professora na escola falou que eu me empenhei, me esforcei muito e que ela estava muito orgulhosa de mim. Por mais que a nota não tenha sido, né, como a da Joãozinho lá, do Antônio. Mas o que interessa foi a tua predisposição para fazer. Isso é maravilhoso, gente. Para o disléxico, já isso, né, é uma construção
de autoestima elevada. Esse cuidar emocional, esse lado emocional do adolescente ajuda nos estudos, né, Carol? É muito Sim, importante eles estarem juntos, o lado emocional e o estudo, porque um adolescente ele pode estar ansioso, ele pode estar muito frustrado, a autoestima baixa. Na adolescência a gente já sabe que já tem essa parte mais, né, delicada, e aí com os estudos essa autoestima pode estar mais baixa, porque ele percebe que ele não aprende igual ao outro, ele é mais sim, devagar, ele vai se comparando, né, com o colega do lado. sim. E aí, como apoiar nesses estudos? Também está disponível para ouvir o desabafo desse Hum, adolescente, né? Então, você está aberto para ouvir, porque muitas vezes eles falam, mas qual foi a tua nota? E aí ele está querendo dizer que na escola não tá legal, que ele tá sofrendo um bullying, que ele repara que ele não vai bem igual ao colega, e a gente não está disponível para ouvir. E quando você fala, né, você tira aquela carga, né, do teu coração, você fica até mais leve. Então, sim, ouvir o adolescente é muito importante. verdade. Eu acho que a Carol até já te falou, mas a pausa, né, Carol, é tão importante a pausa. A gente repete, a Sim, gente fala, mas é porque é realmente muito importante a pausa. E não achar que o adolescente está enrolando, ele não quer fazer nada, ele não quer estudar, ele precisa dessa pausa, esse adolescente. E procurar o psicólogo se for necessário, né? Se sim, precisar desse apoio psicológico, realmente procurar o psicólogo para que ele consiga ter um apoio profissional, né? Para que a sua casa não seja um campo de batalha, né? Nem a casa e nem a escola. isso. Eu falo que a escola, para mim, na minha cabeça, quando eu era adolescente, eu não tinha diagnóstico, não tinha informação, né? Eu tinha a sensação dela ser esse campo de batalha, de ser uma briga ali todos os dias, e parecia uma prisão. Então, para que a sua casa não seja um campo de batalha e nem a escola seja um campo de batalha, esse apoio emocional é muito importante, Sim. né? Ela faz parte ali da rotina do aprendizado. O adolescente não precisa só do conteúdo, não precisa só é só estudar, estudar e o conteúdo. Ele precisa desse reforço, dessa parte emocional. Uhum, perfeito. E a gente também pode falar, terminando o nosso podcast, sobre a parceria da família e da escola, né? A família e a escola, elas precisam ser parceiras e não adversárias. A família pode compartilhar o laudo ou relatório com os professores na escola, participar de reuniões com um olhar mais construtivo, receber as informações dos professores, porque tem pais que não querem nem que os professores falem, né? Então, receber as informações, o professor está ali, está com seu filho, está vendo a dificuldade, receba, né, com o coração aberto, veja, eh, participe de reuniões, reuniões tanto da escola quanto com os pais, aquela reunião de pais e mestres, né? Quando você levar o seu relatório ou laudo para a escola, levar junto as adaptações que os profissionais colocam atrás desse relatório, desse laudo. Inclusive, se o profissional que atendeu o seu filho não escreveu nenhuma adaptação, porque são várias, são mais de 30, você já corre aqui, clica no link aqui embaixo que tem a imersão de 4 aulas com muitas adaptações para quem tem transtorno de aprendizagem. Eu trago esse material aqui da Itália, trago também material dos Estados Unidos, mostrando passo a passo cada adaptação. E é importante, é só com adaptação que esse adolescente consegue superar grande parte das suas dificuldades, tá? Então, é importante ter essa adaptação nesse documento. E reconhecer que a escola está fazendo reconhecer não, reconhecer o que a escola está fazendo de positivo, né? Ver que a escola está vindo de encontro, ver que a escola está tentando também buscar informações, porque a escola não sabe tudo, né? Na verdade, ao contrário, na verdade, hoje em dia são as famílias que estão sabendo mais que a própria escola. E quando a escola percebe que a família está engajada, né, que a família quer
ajudar esse filho, quer ajudar a própria escola, ela também tende a se comprometer mais. Então, eu peço para que os pais continuem nessa busca, né, de cursos, de informações, ouvindo os nossos podcasts, para que você também leve essa informação para a sua escola. E concluindo o nosso podcast, eu queria dizer que o que o adolescente precisa da família? A resposta é bem simples. Ele precisa se sentir visto, compreendido e apoiado. Ele não precisa que você saiba tudo sobre a dislexia. Ele precisa que você esteja com ele nos bons e nos maus momentos, que você entenda as suas dificuldades, as dificuldades que a dislexia traz, que se você errar, tá tudo bem. Peça desculpas, ajuste o rumo e ó, bola para frente, vamos caminhar juntos. Porque o adolescente com dislexia, quando é bem apoiado, quando é bem guiado, pode ir muito longe. E aqui a gente gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui ao vivo com a gente no Spotify. Quero agradecer também a Mônica. Amei fazer o podcast de hoje, porque fala sobre a adolescência, aquilo que eu estou vivendo com os meus filhos, aquilo que eu estou escrevendo também no mestrado, na minha dissertação. Então, foi muito boa, essa nossa parceria, essa nossa conversa, Mônica. Foi mesmo, foi uma delícia falar sobre adolescente, que a gente percebe que também não é muito falado. A gente fala muito de criança, Sim, fala pouco de adulto e de adolescente fica ali, né, no meio do sim, caminho e não é tão falado. Então, eu achei bem importante toda essa nossa sequência, né, de podcasts, especialmente aí para os adolescentes, eu acho que foi bem importante. E a gente sempre fala aqui, gente, que informação vale ouro, verdade. transforma vidas. E como é que você pode ajudar? Para que esse podcast chegue no maior número de pessoas possíveis, adolescentes que estão precisando dessa informação, famílias que precisam dessa informação, dando like. Então, dê o like, bastante like aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify também. Siga a gente lá no podcast Dislexia com Café e dá bastante like, porque aí eles vão mandando para mais pessoas. E eu queria agradecer Perfeito. muito, Carol, a parceria de sempre, a todos que estavam aqui com a gente, todo mundo que vai ouvir depois também. E não se esqueça que todos os nossos episódios estão lá no Spotify Dislexia com Café. Muita informação boa para vocês. Nos sigam nas nossas redes sociais, Enfrentando a Dislexia e Sábios Disléxicos. E até o próximo episódio com mais um podcast Dislexia com Café. Um beijo, tchau!